Muitos de nós têm dificuldade de falar da morte, né? Falar da morte, que é a única coisa garantida que vai acontecer na nossa vida, né? Mas as pessoas têm receio. Quando a gente fala alguma coisa sobre a morte, você fala, ah, não, causa arrepios, é melhor não falar nisso, não é melhor não tratar disso. Mas acontece que, como nós vimos naquele vídeo passado, pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Quer dizer, nosso Senhor Jesus Cristo recomenda que nós pensamos nisso. E muitos de vocês pediram para a gente continuar tratando dessa questão. E o Padre Pio pediu também, porque o Padre Pio tratava demais dessa questão. Então, eu tenho certeza que esse assunto é um assunto de muito agrado dele. Porque muita gente tem uma ideia da morte, que é uma ideia mais ou menos que ela assiste no cinema, né? Que a pessoa morre, a alma sai do corpo, ele fica girando ali por perto, etc. Pode até ter algum fenômeno desse tipo, mas não é bem assim que as coisas se passam, né? Pelo menos não é como a doutrina católica ensina a questão da morte. E como muitos me pediram para nós voltarmos a tratar dos novíssimos, eu vou voltar a falar sobre esse assunto. É um vídeo forte, tire as crianças da sala, mas indispensável para nós não pecarmos eternamente. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fidei, pelo mundo, Brasil, Portugal, país de língua portuguesa, agora país de língua espanhola também. Meu nome é Odair Gutierrez e este é o programa Padre Pio. Não se esqueça, se você gostar desse vídeo, de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, acionar o seu sininho. Você vai ser avisado de novos vídeos, porque nós temos uma infinidade de coisas no nosso canal, Regina Fidei, né? Principalmente sobre o Padre Pio. Tem mais de 4.000 vídeos. As histórias do Padre Pio são impressionantes, os milagres, o exemplo do Padre Pio. E quando você faz isso, você tem o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira. Não interessa o dia que você estiver assistindo, na quinta-feira, é certo, vai ter uma missa. Na próxima, seu nome e suas intenções estarão lá. E se você compartilhar com algum amigo, ele também terá o seu nome incluído na missa. Isso posto, deixa eu só lembrar da campanha do que nós estamos, que é Padre Pio em 1 milhão de lares. Padre Pio em 1 milhão de lares. Não esqueçam de colaborar com essa campanha, não esqueçam de telefonar para esse número. É grátis, nós estamos distribuindo as estampas do Padre Pio para você enquadrar, elas já estão feitas, para você colocar na sua casa e abrir as portas do seu lar para o nosso querido Padre Pio. Não deixe de fazer isso. Agora, aqueles que forem filhos protegidos do Padre Pio, podem telefonar para a nossa central também e pedir 3 estampas. Porque às vezes você quer fazer apostolado, você quer dar para algum amigo, etc, etc. Mas é um privilégio só dos filhos protegidos do Padre Pio. Se você quiser, você, quando ligar para o nosso plantão de atendimento, aí você pergunta como é que eu faço para ser filho protegido do Padre Pio e ganhar já as 3 estampas, tá bom? Vamos entrar no nosso tema. Qual seria, qual será o dia da sua morte? Né? Vamos tentar fazer aqui, baseados na doutrina católica, algumas considerações que o Padre Pio faria, né? Essa matéria está no nosso site, reginafidei.com.br. Eu apenas vou compartilhar com vocês com alguns comentários, tá bom? Mas aqueles que não tiverem tempo, podem entrar lá no site e lerem diretamente a matéria. Notem que ninguém morre por acaso, né? Deus sabe a hora que você vai morrer, né? Exatamente, já está nos desígnios de Deus. O problema é como nós vamos morrer. Então, isso é muito importante que a gente tenha na cabeça. Ó. Ninguém morre por acaso sem estar no desígnio de Deus, certo? Deus sabe de todos os que morrem e sabe do dia que cada um vai morrer. E Ele quer que a gente morra naquela data, naquela hora especificada por ele. Por isso que alguns santos sabiam. Santa Catarina Labouré, por exemplo, ela sabia qual é a hora da morte dela, avisou todas as irmãs, etc. Padre Pio também sabia. É uma infinidade de santos
que morreram na graça de Deus, com a tranquilidade da santidade deles, né? Mas sabendo, né? E se a pessoa foi condenada, ela se sente rejeitada por Deus. Guardem isso. Vários santos dizem que as almas não é Deus que as precipita no inferno, são elas que se precipitam no inferno diante da pureza de Deus, da grandeza de Deus. E isso dá ódio, porque elas viveram totalmente contrárias à vontade de Deus. Imagina, nós tivemos recentemente o carnaval, né? Imagina quanta gente cometeu pecado, infelizmente, esbofeteou a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, etc. Bom, essas pessoas, na hora que elas receberem a sentença delas, elas vão se revoltar, elas vão se jogar no inferno. Isso é o que vários santos dizem. Aqueles que vão para o purgatório se atiram também no inferno, mas por outra razão. Eles veem a pureza de Deus, que é tão maravilhosa. Eles veem que eles morreram com algumas manchas e aquelas manchas precisam ser purificadas. Então, eles, por assim dizer, pulam no purgatório com a alegria de que eles estão salvos em primeiro lugar, que é uma questão de tempo, né? Para eles irem para o céu, mas eles querem ir limpos, sem qualquer mancha. Ir para o purgatório é a salvação, portanto, já é a salvação. Na comparação com a santidade infinita de Deus, com a bondade infinita e também com a justiça rigorosa e implacável dele, a pessoa se sente julgada. Deus lhe diz, vai. A pessoa vai, porque o poder de Deus é tal que ela não pode resistir. Ela vai e sabe que os antros e as cavernas da maldição estão abertas para ela. Sua alma penetra no inferno e tem conhecimento de que nunca, por toda a eternidade, sairá de lá. Olha só, nós devemos ter esse conhecimento antes disso, né? Mas quando ela cai lá, ela fala, nunca mais. Nós vamos ver fatos aqui impressionantes. E perto desse sofrimento, nenhum sofrimento da terra tem comparação. A pessoa está com uma doença terrível, ela está com problemas financeiros, ela está com problemas de família, ela está com falta de paz na família, etc, etc. E tudo isso aí desaparece, porque chegou a hora dela. E nenhum sofrimento vai se comparar ao sofrimento do inferno. Bom, e quando a alma entra, os demônios que atentaram durante a vida, os precípitos que atentaram durante a vida, os inimigos, os maus amigos que já estão condenados, que já estejam no inferno, né? E que tentaram durante a vida toda, que tentaram essa pessoa durante a vida toda, pulam em cima dela com gargalhadas e deboches. Ah, então você veio parar aqui também. Pensem nisso, né? Cretino. Lembra daquela ocasião que eu te tentei? Quá, quá, quá. O demônio vai fazer isso, então nem siga. Você caiu. Você caiu, você está aqui agora. Tem gente que diz para mim, senhor daí, não fala tanto do demônio, fala do céu. Não, no céu, pensa nos novíssimos e não pecarás eternamente. Nossa Senhora, quando apareceu em Fátima, ela abriu para as crianças, crianças de 10, 7 anos, ela abriu a terra para mostrar o inferno e mostrar o demônio. Como é que a gente não deve falar disso? Devemos falar sim, de modo que se alguém tiver tentado descrever para mim, olha, não fala, etc., esquece que eu não vou atender, porque eu tenho que atender o que Deus mandou, né? E que o Padre Pio sempre ensinou. E o demônio vai dizer coisas tremendas, né? Ah, eu fiz você desanimar aquela vez, você nunca mais reagiu, você não rezou, agora você está aqui. Eu fiz você dizer não para um determinado chamado, Deus queria de você tal coisa, você por preguiça recusou, agora você está aqui. Porque aquele chamado que Deus fez a você, ele foi se desenvolvendo de tal forma que você foi caindo, 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 derrapando no abismo, chegou aqui, né? Então, muito cuidado com aquelas graças que recebemos, os chamados que recebemos, muito cuidado com esses momentos,
procurem sempre analisar, auscultar o coração, né? Analisar a consciência, para saber se você está ouvindo os chamados de Deus, né? O demônio agarra o indivíduo e o leva para o fundo do inferno, onde há um lugar para ele. Vocês vão ver. Os demônios se espancam, se esmurram uns aos outros. Eles não têm corpo, mas têm meios materiais e espirituais de fazer maus tratos uns aos outros. Todos se odeiam. Apenas Deus eles odeiam mais do que a eles mesmos. Olha só que coisa tremenda. É o único ponto em que eles estão de acordo. É no ódio que tem a Deus e na vontade de, por ódio a Deus, trazer mais gente ainda para o inferno. Eles querem lotar o inferno. Aliás, não está difícil, né? Do jeito que as coisas vão, não está difícil. E ficam cozinhando ali conspirações malditas sob o olhar perpetuamente revoltado e perpetuamente infeliz de Satanás, o rei da revolta do céu. Eu sei que é horrível falar nisso, é desagradável, né? Só daí parar de falar do inferno, parar de falar da morte, fale do céu, fale do Padre Pio. Padre Pio falava continuamente a respeito dos novíssimos. O Padre Pio era um apóstolo do confessionário. Por quê? Para tratar dessas coisas, livrar as pessoas do pecado, conduzir as almas para o céu. Nós não podemos querer ter outra missão que não essa do Padre Pio. Não podemos. Olha só essa história que eu vou contar aqui agora para vocês. Santa Teresa, todo mundo conhece a Teresa de Jesus, uma grande mística, morreu de amor. Durante um êxtase, ela amou tanto a Deus que o seu coração fisicamente se rachou. Isso é realmente amar muito. E ela morreu de amor, né? Santa Teresa, num dos êxtases dela, Deus lhe disse que ia mostrar o lugar que estava destinado a ela no inferno, caso ela se perdesse. Olha só. E ela estava viva, hein? Estava viva. Não tinha morrido ainda e foi levada até o inferno e bem fundo, num antro horrível. E ali ela viu o lugar do tormento eterno que estava preparado para ela. Portanto, para cada um de nós tem um lugar preparado. Se nós pudéssemos ver, eu acho que a gente se converteria instantaneamente, né? Mas Deus pede de nós essa confiança, de entender como a coisa é e praticar os mandamentos, não cometer pecado mortal, estar continuamente em estado de graça, confessar-se quando cai, né? Consertar as vidas, muitas vidas tortas aí, consertar, né? Não tem jeito de não falar disso. Não tem jeito de não falar disso. Eu seria um hipócrita se eu ficasse aqui só falando, olha, Deus é bom, Deus perdoa tudo. É verdade, Deus é bom, Deus tem uma misericórdia infinita. E olha, não, tem fulano que fez uma barbaridade que saiu em todos os jornais, não vai acontecer nada com ele, né? Etc. E assim por diante, né? A gente vê crimes horrendos, saem no noticiário, enfim. Não vai acontecer nada. Bom, Santa Teresa, Deus quis que ela visse o lugar dela. Ela que era uma doutora da igreja, reformadora do Carmelo, uma das maiores figuras da história da igreja, sem dúvida nenhuma, uma santa extraordinária, escritora, mística e tudo mais. Bom, está bem. O lugar dela era um buraco, dentro do qual havia uma espécie de sepultura com um sistema constituído por duas tábuas cheias de pregos dos dois lados. Então, imagina um sanduíche de tábuas com pregos dos dois lados. Mas não parava nisso, não. Quando o corpo dela entrasse no inferno, depois do juízo final, ela seria posta pelos demônios entre aquelas duas tábuas, eles fechariam aquilo e ela ficaria trancada entre aqueles pregos, gemendo num calor insuportável. Aí é o fogo do inferno também, num cheiro nauseabundo, né? E por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Não tem essa história, mas quem sabe? Um dia, não tem isso. E ela blasfemaria também, dizendo contra Deus todo o contrário do cântico de amor que ela cantou a vida inteira e que ela cantou quando ela estava morrendo, né? Seria o oposto. Deus fez com que ela visse isso
para ajudá-la a ir para o céu. Ajudar a grande Santa Teresa a ir para o céu, hein? Deus fez isso. E eu acho que você que está me assistindo, nós que estamos compartilhando essa matéria sobre os novícios, Deus está nos dando uma graça para nos ajudar a ir para o céu. E nós não devemos ficar com raiva disso. Pelo contrário, nós devemos amar cada vez mais a Deus, a Nossa Senhora, a intercessão de Santo Padre Pio, para que ele nos aguarde na porta do paraíso, né? Como ele tanto prometeu. É para isso que nós estamos falando disso, desse tema, né? Pensa nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Já pensou se cada um de nós tivéssemos uma noção de como seria a nossa condenação caso nós morrêssemos? E quando nós vamos morrer, não sabemos. Temos que estar sempre preparados, sempre. Assim são os convites para onde os homens vão. E é bom ter isso em vista, é bom meditar sobre isso. O Padre Pio recomendava muita meditação a respeito disso. Meditar sobre isso. A exaustão. O Padre Pio falava disso, a exaustão. E meditar sobre esses pontos. Nós morremos certamente. Todos nós morreremos, em ocasiões diferentes, em datas diferentes, em condições diferentes, mas morreremos todos. Não há uma pessoa que não morra. É óbvio que eu estou dizendo. Mas vamos pensar nisso, portanto, nós vamos também. E essa regra é tão absoluta que mesmo Elias e Enoque, né, que em épocas diferentes abandonaram a terra e foram levados por Deus, né, para o paraíso terrestre, né, e estão lá adorando e servindo a Deus, eles também, e que vão voltar no fim do mundo para combater o anticristo, eles também morrerão. Eles não escaparão da morte. Essa é a regra, né? Elias foi levado num carro de fogo e deve voltar com Enoque no fim do mundo e combater o anticristo. Os dois devem ser mortos pelo anticristo e os cadáveres deles devem ficar 3 dias jogados na rua em meio a uma festa geral até que todos ressuscitem e é o fim do mundo. Quer dizer, aí, Apocalipse isso aqui, né? Quer dizer, eles serão mortos, né? E aí tudo acaba, né? Nosso Senhor Jesus Cristo intervém, acaba com o anticristo, né? E começa a ressurreição dos mortos. Quando a gente reza no credo, creio na ressurreição dos mortos, é isso. Os mortos que se condenaram e os mortos que se salvaram. Por quê? Tanto no inferno, quanto no céu, quanto no purgatório, estão apenas as almas. Os corpos não estão lá. Os corpos no inferno vão sofrer ainda mais, vai agregar sofrimento àquela alma que já está no purgatório. No céu, vai agregar felicidade, porque a alma, de alguma forma, tem necessidade de estar ligada ao corpo do jeito que ela foi criada por Deus. E aí terá acabado a história desse mundo que nós vivemos, né? Vem nosso Senhor Jesus Cristo em toda a sua pompa e majestade e cercado pelos anjos e pelos santos que estão no céu, né? E os homens serão ressuscitados. Os maus vão para o inferno, os bons para o céu. E é a maior lição de história que a Terra terá nesse juízo universal. Nós vamos ficar sabendo de tudo. Ah, mas como é que vai ser? Não interessa. Deus terá meios de nos mostrar tudo e o pecado individual de cada um. Isso aqui é doutrina católica. Se não for, eu peço que algum sacerdote me corrija, né? Me diga exatamente como é que é, etc. Tá bom? Eu gostaria. Repreende o justo e ele te amará. Ninguém fica com raiva quando é corrigido, etc. Né? Tá aí, essa era a matéria que eu queria dividir com vocês, que se encontra no site www.reginafide.com.br e que eu gostaria de compartilhar com todos os irmãos da grande família Regina Fide que eu quero encontrar no céu, a começar por mim, que quero me salvar, evidentemente, mas como eu gostaria de encontrar milhares de vocês no céu,
dizendo: o Padre Pio me esperou na porta do purgatório, o Padre Pio sabia que eu era um filho protegido, o Padre Pio cuidou da minha alma, o Padre Pio ainda cuida da minha alma se eu ainda estiver no purgatório, né? Como eu gostaria. Tá aí. Se vocês quiserem que nós continuemos a falar sobre os novíssimos, escrevam aqui nos comentários, me digam, critiquem, façam o que bem entenderem. Crítica boba, não interessa. Isso aqui é feito para quem é católico, para quem tem fé. Se entrar um protestante dizendo: não existe purgatório, não existe céu, não existe inferno, todos nós já estamos justificados pela paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, podemos pecar à vontade, não interessa, tá certo? Isso aqui é um canal para católico, não perca seu tempo fazendo esse tipo de comentário. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar seu like, é importantíssimo esse like, importantíssimo. Dá uma parada agora, dá seu like, né? Compartilhe, né? Vamos fazer com que o Padre Pio apareça cada vez mais para as pessoas, que o nosso programa apareça cada vez mais para as pessoas, especialmente essa matéria, que é uma matéria muito importante. E convidem seus amigos a fazerem parte do canal Padre Pio, se eles não, canal Padre Pio Regina Fide, caso eles ainda não estejam inscritos, e vão receber graças enormes. Eu acho que falei tudo para vocês. Não esqueçam da campanha Padre Pio em 1 milhão de lares. Se você ainda não tem o Padre Pio na sua casa, peça agora. Telefone agora para o nosso plantão de atendimento e peça ao Padre Pio a estampa do Padre Pio já benta, pronto para você enquadrar, colocar na sua casa. Não deixe de fazer isso, e eu vou deixar no final na descrição desse vídeo os links para vocês poderem fazer esses pedidos, para vocês poderem colaborar. Olha aí, também tem um QR Code aí que você sempre pode apontar o seu celular para lá e fazer uma colaboração para nós conseguirmos manter esse apostolado continuamente. E eu, desde já, sou muito grato a quem fizer isso. Padre Pio, então, nem se diga, exemplo de gratidão. Imaginam o que ele faz com quem faz algo por ele. Salve Maria, queridos irmãos da grande família Regina Fide, Brasil, Portugal e mundo, vamos voltar a falar desse tema ainda, vamos voltar a falar do purgatório também, e se insere também na questão dos novícios, e vamos agora rezar uma Ave Maria por todos nós, para que nós todos nos encontremos no céu. E vamos rezar também pelas intenções privadas de cada um, e no final nós temos a bênção do nosso querido Padre Pio. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saudade Jesus Maria e boa jornada. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio?
Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. E surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada.